Olá a todos vocês, meu nome é Wellington de Mello, sou professor do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco e nessa pequena aula eu vou mostrar para vocês o procedimento para fazer um livro artesanal, um livro cartoneiro. Primeiro eu vou mostrar para vocês os materiais. Então, para fazer um livro você vai precisar, vou dizer em português, mas você já sabe do que é que eu estou falando, um estilete, régua, uma dobradeira, mas pode ser qualquer objeto que tenha esse formato, um formato mais quadrado, né, que vai servir para dobrar. Aqui é um tipo de bitola que a gente vai utilizar, é importante que tenha 1,5 cm por 21 centímetros. Pincéis, esses pincéis mais grossos facilitam, mas pode ser vários tipos de pincéis. Um agulhão ou um punção. Cola vinílica, preferência as que tenham menos água. Um rolinho de pintura. Linha, pode ser linha de crochê ou linha de tricô. Essa linha é uma linha encerada, feita para artesanato. Não sei se é possível encontrar por aqui, mas pode ser qualquer linha um pouco mais grossa. Agulha, se possível as maiores. Uma espátula, essas que podem ser usadas para construção, para argamassa. Um papel de preferência de 120 gramas, um papel um pouco mais grosso. É possível fazer também com papel mais fino, mas eu recomendo que se faça com um papel um pouco mais grosso. Não precisa ser esse papel craft, pode ser outro tipo de papel, desde que a gramatura seja minimamente de 120 gramas. E papelão, claro, cartão. Recomendo que se use também uma base de corte para evitar destruir a mesa. Se for uma mesa de vidro é possível se fazer. As impressões, a gente vai disponibilizar também um link para vocês com um tutorial de como fazer a diagramação, né? Não vai ser objeto dessa oficina. E uma folha de acetato ou de plástico. Bom, agora vamos ver cada uma das etapas. Existe uma etapa prévia, que é a coleta do papelão, e aí eu vou dar só uma recomendação. Tentem preferir papelões que tenham essa gramatura, ou seja, não muito grossos, papelão que tenha só uma ondulação, são os melhores. Então esse tipo de caixa pode ser utilizado. E claro, tentem procurar papelões secos, o que numa cidade como Santiago pode ser uma coisa um pouco complicada, mas tentem deixá-los secos para a hora de fazer o livro. A segunda coisa é, quando você vai pegar a caixa, tentem cortar em pedaços menores, porque fica mais fácil de manipular o papelão. Uma vez que você tem esses pedaços menores, eu vou explicar para vocês agora o formato. Primeiramente, você vai precisar cortar vários pedaços menores de papelão. E esses pedaços de papelão precisam ter de 15 centímetros, né? 15 centímetros por 21. Certo? Então são pedaços pequenos. O ideal é que você corte vários para ganhar tempo. Então, usando essa mesa é muito fácil, porque você vai observar aqui onde é que está o 15, alinhar o papelão por aqui e mais ou menos colocar no esquadro para poder cortar. Usa bem no canto da mesa para evitar cortar a mesa. Então deixa o espaço aqui, 15, e a gente corta. Cuidado com o dedo, por motivos óbvios. E aí fica mais fácil trabalhar com a mesma medida várias vezes e depois você vai alinhando o que sobrar. Mais uma vez aqui, 15. Deixa bem alinhado. Pronto. Tenho vários pedaços com 15 e agora eu vou fazer a segunda medida, que é 21. Então venho para cá, vou colocar o lado que está melhor posicionado aqui. Alinho mais uma vez no canto da mesa. Vocês vão ver que aqui eu consigo chegar ao 21. Então venho aqui, 21,
alinho por baixo também, né? Então aqui eu consigo cortar vários ao mesmo tempo. Essas sobras você vai guardando que vai servir mais adiante. Bom, então agora eu tenho 2 pedaços de papelão e eu preciso fazer a lombada do livro. Vou mostrar um livro finalizado para vocês. Vejam que ele tem uma lombada no centro e tem 2 pedaços de papelão. O que a gente vai fazer agora é montar essa lombada. A gente vai utilizar aquelas folhas de papel que eu falei no começo, de 120 gramas de gramatura. Aqui já estão preparadas, mas você vai usar aquela bitola que eu falei. E o ideal é que você possa fazer isso várias vezes. Então, com uma caneta, você vai marcar o centro desse papel. Eu fiz no olho, né? Mas, claro, se você for muito preciosista, você pode colocar aqui e medir mais uma vez. O importante é que tenha essa bitola 1,5 cm. Pode ser de madeira, pode ser de plástico, de acrílico, o que for. E aí vai fazer isso com várias folhas, né? Várias vezes, certo? Já deixa pronto. Isso pode ser feito em momentos diferentes. Agora a gente vai pegar essa folha. E aqui uma coisa importante. Você pode escolher qual lado vai ser a parte da capa do livro. Eu gosto de deixar a parte pintada do lado de fora e deixa uma sem ristar, porque aí você tem liberdade de decidir o que é que vai ser a capa do livro. Mas é importante fazer o seguinte, a parte que vai ser a capa do lado de fora, você coloca para o lado de cima, coloca o papel aqui e agora, usando a cola vinílica, a gente vai montar um pouquinho e aqui em cima, por cima mesmo, vou aplicar generoso, mas não muito, desse lado. Já viro aqui e aplico de novo desse lado. As pontas é importante que você aplique bem. E aqui eu vou colocar esse lado que estava para cima, agora ficou para baixo de um lado. E pego uma outra que já estava pronta e coloco também. Pressiono um pouco e usando a espátula eu vou esticar. Repetir esse procedimento com todas as capas que você tiver. Ela seca relativamente rápido, mas é legal você deixar, é bom você deixar um pouco de tempo para que possa secar. Eu já tenho uma aqui pronta, já está seca. E aqui o procedimento, deixa eu pegar outra, porque aqui foi cortada com 2 tamanhos diferentes. Deixa eu pegar uma que esteja certa. Bom, essa aqui foi cortada com relativa proximidade. E aqui eu vou apertar um pouquinho esse miolo que vai ser utilizado, certo? Agora eu vou pegar o miolo do livro, em espanhol a gente chama de tripa, né? Que seria a parte interna do livro. Normalmente eu utilizaria uma folha, que aqui eu acabei esquecendo de colocar nos materiais, mas que vocês podem lembrar depois. Uma folha de guarda, que pode ser uma folha colorida, que fica mais bonito, dá um efeito no livro. Nesse aqui foi uma folha rosa, mas pode ser qualquer folha, qualquer cor. Acabei não estando aqui, mas não vai parar por conta disso. E a gente vai pegar a dobradeira. Não é obrigatório, mas vocês vão ver que facilita bastante. Eu vou dobrar aqui o miolo do livro e, utilizando a parte mais inclinada, vou vincar no meio e depois apertar de um lado, apertar do outro. Apertar de um lado, apertar do outro. Então ele fica bem fino, certo? Se tivesse uma folha colorida, a gente colocaria essa folha ao redor, né? Porque dá um efeito bonito. Pego aquele miolo que já estava pronto, agora já secou, e vou fazer um vinco nele. Fiz o vinco. Eu podia fazer a capa aqui, eu decidi fazer a capa desse lado. Então eu venho e coloco. Pronto, nós dobramos, né, o miolo. E aí nós podemos, agora sim, pegamos uma folha, que seria uma folha de guarda, uma folha colorida. Pode ser dobrado junto, em dobro separado aqui. Colocamos. Ajuda a proteger e a dar um efeito estético também no livro.
se dobra aqui, se decide qual lado que vai ser a frente, eu vou decidir que será esse, coloco aqui. E tem um material que eu não falei na introdução, mas que vai aparecer, que é o que a gente no Brasil chama de bico de pato na pinça, né? Que a gente vai utilizar para prender. Pode ser qualquer outro material que tenha essa mesma função, mas esse aqui ajuda. Prendemos aqui. E agora nós vamos usar o punção. Essa técnica que eu vou ensinar envolve 6 furos. Tá? Então eu faço um tipo de gabarito, ou seja, um modelo. Aqui eu usei 3 centímetros de distância, mas pode ser qualquer distância, desde que sejam números pares. Então pode ser 6, pode ser 10, pode ser 12, pode ser 4, pode ser 2 furos. Quanto mais furos, mais firme vai ficar a encadernação. 6 para mim é o suficiente. E aí eu vou marcando o livro, eu vou fazer 6 perfurações. Esse movimento aqui ajuda. Normalmente eu faço 3 de um lado e 3 do outro. Se há um ateliê e são várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo, é possível que você tenha uma pessoa que esteja só furando, uma pessoa que esteja só cortando, uma pessoa que esteja montando os livros. Então, dividindo o trabalho funciona melhor. Aqui agora a gente vai costurar. Para costurar, a gente vai precisar separar a linha e aí, para esse tipo de costura, deixar um pouquinho para fora e um pouquinho para o outro lado de fora e a gente corta. Na preparação, eu vou precisar da agulha. Uma vez que eu tenho essa linha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar em uma das pontas um nó de 3 laços. 1, 2, 3. Então é só fazer 3 vezes o nó. Dá aqui e fica uma bola grande. Isso vai ser importante para o final. Coloco a agulha. A linha é um pouco mais grossa, pronto. Feito aqui. E aí eu posso começar por cima ou por baixo, não importa, mas sempre de dentro para fora. Então primeiro vai ser por dentro. E aí eu puxo. Veja que isso aqui serviu para bater a linha. E agora eu vou repetir esse procedimento indo e voltando. Então volto para dentro. E uma coisa importante é sempre puxar para a direção que se está costurando, para que o livro fique bem esticado. Para fora mais uma vez. E vou continuar esse processo em todos eles, até chegar ao último. Sempre puxando para esticar. E quando chegar ao último, do lado de dentro, esse momento aqui merece um detalhe. É talvez a parte mais difícil. Eu estiquei e vou dar um nó assim. Só que eu preciso controlar bem na base do nó com esse dedo, de modo que quando eu puxar ele fique bem próximo. Que já não ficou, eu vou dar de novo o nó e vou controlando de modo que ele fique bem próximo, ó, bem rente. No começo pode dar alguma confusão e vocês vão se complicar, mas tentem fazer várias vezes até conseguir esse resultado. Se corta aqui, se dá um acabamento aqui. E agora nós temos o livro, a primeira parte do livro pronta. O livro está costurado e está pronto. A gente agora vai passar para a última etapa. Pronto, na parte final, aqui eu já tenho o livro finalizado. Veja que foi feita uma base de guache muito grosseira. Você pode fazer qualquer desenho que você quiser aqui. Também pode fazer na contracapa, eu normalmente não faço. Aqui você pode, por exemplo, se quiser criar um carimbo com a logomarca da cartoneira, da editora, você pode carimbar aqui atrás. Mas faz uma base e se aplica o título. O título ele é conseguido com um molde, usando aquele acetato que a gente mostrou no começo da aula. Normalmente o que a gente faz para fazer esse molde é escrever o que a gente quer num papel, colar ou colocar uma fita adesiva
E com um cutter, né, com um estilete, pode ser um estilete dos menores, que são mais precisos, a gente vai cortar esse molde de modo a ficar com esse aspecto. Claro que precisa ter um pouco mais de habilidade manual, né, para poder cortar e fazer esses desenhos. Aqui a gente fez a letra, mas podia ser um desenho, né? É uma técnica muito utilizada pelos grafiteiros, né? Pode-se usar spray, mas ele não vai usar o spray aqui. O spray tende a ser mais difícil trabalhar em lugares fechados. A gente vai utilizar, imaginemos que essa capa aqui já estivesse pintada. Eu não vou pintar nessa oficina, por quê? Porque quando a gente pinta, ela vai demorar a secar. Então levem isso em consideração. Quando vocês forem fazer a produção do livro, vocês podem cortar várias capas, deixar já elas pintadas e deixarem secando antes de montarem. Não é preciso deixar para pintar no final. Aqui eu já vou aplicar o título para a gente ver como funciona, mas o ideal seria você pintar a capa, deixar ela secando e só no final aplicar o título. Sobre a tinta é importante uma coisa que é a seguinte. Essa tinta que eu estou usando, ela não é a têmpera, é a tinta acrílica. Para usar esse recurso, não recomendo a têmpera porque ela vaza, ela vai manchar tudo. A tinta acrílica ela é mais plástica, então ela é ideal para esse processo. E aí basicamente o que a gente vai fazer é, com um pouco de tinta, a gente vai espalhar com o rolinho, de modo a ficar mais ou menos uniforme, isso é importante. Então não é colocar muita tinta aqui, ela vai ficar mais ou menos uniforme. Se for necessário, se coloca um pouco de água. E aqui a gente vai escolher onde o título vai entrar, né? E é repetição, não é força. Veja que eu estou repetindo várias vezes. Aqui eu venho de novo. Sempre fica uniforme. E, claro, aqui sai um pouquinho, a gente vai voltar para o mesmo lugar para continuar a aplicação. E aí a gente teria a fonte. Poxa, mas não dá para ver muito bem porque está amarelo. Então você pode usar alguns recursos de pós-produção, digamos assim. Existem algumas canetas que têm um acabamento, como é o caso dessa caneta Posca, que eu recomendo, em que você pode dar algum efeito tipo 3D. E aí você pode, naturalmente, utilizar outras cores e fazer outro tipo de acabamento usando essa Bom, então aqui vocês veem o resultado das oficinas que a gente realizou aqui no San Clemente nesses dias. E vocês veem que tem resultados bem diferentes, né? Às vezes você pode fazer todo o manuscrito, você pode fazer uma mistura entre o manuscrito e o stencil, pode fazer capas mais cruas, sem nada, só o título. E esse é o resultado. Cada capa é única, então é possível fazer livros artesanais com um custo muito baixo e multiplicar essas ideias, fazer com que aquilo que seja publicado, que às vezes, muitas vezes não tem, digamos, voz, dá voz àquele tipo de discurso que às vezes é silenciado. Então é isso, espero que vocês possam fazer vários livros aqui no San Clemente a partir dessa experiência, seja para multiplicar as ideias de vocês mesmos, seja para publicar autores que vocês gostam. Então é isso.